Bom, eu quero colocar mais uma situação aqui que também faz parte do noticiário neste momento, que é a CPI do MST, que aprovou convites para ouvir os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e também Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Não é convocação. Para a convocação, haveria, por exemplo, a obrigatoriedade deles irem. Então, decidiram falar em convite. O que ambos podem responder sobre a situação atual e, principalmente, que pressão que fica sobre o ministro da Agricultura no momento em que ele defende um setor, mas que o que está acima dele tem um trabalho de bastante parceria com o Movimento Sem Terra. Gustavo Segré. Eu acho muito valioso e eu espero que eles compareçam, que seja uma questão de vamos dar explicações e que as perguntas sejam feitas e as respostas sejam conquistadas. Me parece que no caso do Fávaro vai ser mais fácil, porque ele já mostrou a sua postura contra as invasões, criticando a questão, até tratando de criminosos e terroristas que nem no dia 8 de janeiro. Já no caso da reforma agrária, me parece mais contemplativa e gostaria muito de saber a resposta dele. Quais respostas você acha que são importantes neste momento, Alan Gama? A principal resposta é como é que o MST é financiado. E tem pistas aí. Em 2009, até então foi levantado as ONGs ligadas ao MST ou que tinham dirigentes que eram do MST, porque o financiamento não era direto. E havia ali um repasse, né, dessas ONGs que ganhavam dinheiro do governo federal. Atenção, de 2002 a 2009, 115 milhões de reais. E isso até 2009. Vamos atualizar os valores para hoje, né? A cifra, ela é muito maior. Então, a principal pergunta é: da onde que vem a grana do MST? Tem carimbo ou não do governo federal? O carimbo ideológico tem. Falta o carimbinho financeiro. Você acha que chega-se a essa resposta, Fábio Piperno? Bom, nem sei se isso existe de fato, né? Se realmente o MST recebe algum tipo de verba pública. Até porque, enfim, a Dilma caiu em abril, saiu do governo em maio de 16, né? São 7 anos, né? Enfim, o MST continua aí. De qualquer forma, acho muito civilizado que os ministros compareçam e deem todas as respostas. Sim, tem que ir lá e tem que falar. Agora, Piperno, só uma questão. Você falou, né? A Dilma saiu e o MST continua aí, mas há dados que mostram que o número de invasões foi bem menor logo depois da saída da Dilma Rousseff. Bom, o MST não vive só de invasão, né? Tem assentamentos que hoje... Mas dá para explicar por que nesse período elas diminuíram tanto e agora elas voltam a aumentar? Um dirigente explicou isso do MST. E qual foi a explicação? Que se eles invadiam na época do Bolsonaro, corria o risco de levar tiro. É possível. Agora, quais são as respostas que essas autoridades que estamos apontando aí, além de Carlos Fávaro e Paulo Teixeira, Flávio Dino também deve ser convidado? Que tipo de explicação que elas podem dar nesse momento sobre esse movimento? Eu acho que, por exemplo, o ministro da Reforma Agrária, né, o Paulo Teixeira, se fosse ele, se fosse da assessoria dele... Atenção, hein, ministro? Instruiria muito bem, ministro. Então o senhor vai ter uma oportunidade. Se o senhor quiser, eu mando para o senhor, por exemplo, a reportagem que eu li faz uma semana, 10 dias que eu falei aqui, do cidadão que tem 458 mil hectares de posses muito duvidosas. Leva isso. Outra coisa, Mas você acha que a CPI, na forma como está composta, vai tratar desse tema que você está trazendo aqui para a gente? Mas aí que está o negócio. O ministro também pode mostrar esse outro lado da questão agrária. Outra coisa, eu li um portal, eu não vou dizer o nome, porque eu também estou checando algumas informações que estão lá, que apontam, inclusive, mais de 200 mil hectares de terra que foram negociadas pela família de um parlamentar. Então, esse tipo de coisa, se os veículos, alguns veículos de comunicação divulgam, eu tenho a impressão que o Ministério tenha dados ainda muito mais consolidados. Apresente isso para o país. Mas esse deputado é da base aliada ou da oposição? Da oposição. E aí não tem invasão? Então. Sabe o que eu perguntaria? Sabe o que eu perguntaria? Por que o governo federal não é tão enérgico em combater o MST como foi no governo Temer e Bolsonaro? Então, mas eu não sei se, por exemplo, do ponto de vista legal, o cidadão invade uma fazenda na Bahia, isso não é um problema do governo federal, né?
Isso é a justiça local, a justiça, enfim, estadual. Então, chame os governos estaduais locais, né? Porque é impressionante, você citou a Bahia, reduto do PT, né? E é onde tem mais invasão, coincidentemente. Agora, além deles, tem também Ricardo Lewandowski e João Pedro Stedley também deve ser convidado ou convocado para participar. Como é que você vê a participação dessas pessoas, hein, Alan Gani? Olha, eu acho que uma pergunta... Além também da presidente da Embrapa. Eu acho que tem que fazer uma pergunta ao ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, o que um ministro do Supremo fez num evento do MST, porque o MST é um grupo que atenta contra a propriedade privada, portanto, atenta contra a democracia. Então, acho que ele deve essa explicação, o que ele estava fazendo lá. Já no caso do Stedley, aí ele é um dos organizadores, né, o chefe do movimento, aí ele tem muito mais a falar e dar Ricardo Salles é o relator desta comissão. Como é que você vê a atuação de Ricardo Salles ou como deve ser a atuação dele, Gustavo? Ele tem capacidade técnica como para dirigir a CPI tranquilamente e em função de Stedley me parece muito importante. Eu duvido que ele vá. Me parece que ele não irá. No caso de Lewandowski, eu imaginava se o MST invadir alguma das fazendas da JBS, qual seria a posição do Lewandowski, que agora trabalha para essa empresa, né? Bom, fala, Piper. Ótimo tema, isso aí. E eu também gostaria de melhores esclarecimentos do presidente da comissão, que foi, inclusive, indiciado pelos atos do 8 de janeiro. Questões que já foram colocadas aqui pelos nossos debatedores e que, se vierem à tona, com certeza serão discutidas novamente, né? Como a gente sempre faz aqui, mostrando todos os lados.